Deus vai falar contigo nessa noite. Abra comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 48. Deus é maravilhoso. Ele é santo. Já há uma atmosfera aqui nesse lugar. Já há uma atmosfera aqui nesse lugar. Deus quer mudar realidades. Deus quer transformar situações aqui hoje. Deus quer aperfeiçoar a minha e a tua fé, amém? 1 Samuel 17, 48, até o versículo 51 diz assim: sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eis aqui a Tua palavra, vem encher o nosso coração agora, Deus, em nome de Jesus, nós possamos estar agora disponíveis, em nome de Jesus, que toda distração caia por terra agora, em nome de Jesus, que todo intento de Satanás contra a Tua igreja seja repreendido agora, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha como rema sobre nós, com revelação pura, meu Deus, em nome de Jesus. Tira todo o fermento, meu Deus, que a Tua glória venha repousar sobre nós, esteja à vontade em nosso meio, fala conosco, meu Pai, nós abrimos agora o nosso coração, nós colocamos o nosso espírito a postos agora, que a nossa mente seja cativa a Ti, em nome de Jesus, meu Pai, que os nossos ouvidos sejam totalmente voltados à Tua palavra nessa noite, que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus, e que a Tua palavra venha, meu Deus, e ela venha como flecha nos nossos corações, que a Tua palavra venha para transformar, meu Deus, e ela venha com poder, ela venha com fogo, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Temos vivido momentos diferentes. Todos nós temos vivido um cenário em que a grande maioria não vê nada positivo. Temos passado por um momento de pandemia onde quase todos, ou se não todos, têm que se reinventar de alguma maneira. Seja no ministério, passamos por isso aqui na igreja, tivemos que nos reinventar de várias maneiras. Disposição de cadeiras, transmissão online, coisa que não acontecia, o processo foi acelerado. Álcool gel na entrada, álcool líquido na saída, álcool líquido na entrada, álcool gel na saída. Máscara, toquinho, o famoso abraço do sovaco acabou, agora é de longe, amém. Então, de alguma forma, nós tivemos que nos reinventar. Alguns profissionalmente, os comércios sofreram, uma parte da indústria ainda sofre. Mas eu quero te dizer nessa noite que apesar de tudo que tem acontecido, do cenário parecer não favorável ou desfavorável, existe um Deus que está lá no seu alto sublime trono e Ele não perde o controle de nada. Existe um Deus que está no alto sublime trono e que enxerga a minha situação e a sua situação, e nenhuma agulha, nenhum fio de cabelo nosso foge do seu controle. Mas como me portar quando o cenário é desfavorável a ponto de querer comprometer a minha fé? Como me portar, o que pensar, como reagir, o que fazer, o que falar com Deus, para onde correr, quando o cenário é tão desfavorável que parece que eu estou sufocando? Que parece que as coisas não estão andando, parece que tudo acontece para os outros, não acontece para mim. Como me comportar quando o cenário te diz tudo ao contrário? Como se comportar quando parece que as suas orações batem no céu de bronze e voltam? Nessa noite eu quero te dizer, e eu quero que você me entenda, o cenário não define a sua fé, o cenário não
define a sua fé. Nessa noite, existe um Deus que está aqui para mudar o seu cenário. O que transforma é a sua fé, as suas atitudes de fé que vão transformar o cenário, porque existe um Deus que desde o princípio Ele é estrategista, e as estratégias de Deus vão vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo, o cenário vai mudar, o cenário vai mudar em nome de Jesus. Para cada um, o cenário aparece de uma forma. Alguns foram afetados financeiramente, outros não. Alguns tiveram a saúde afetada, outros não. Uns perderam familiares próximos, alguns não perderam ninguém. Mas a verdade é que não importa o cenário, mas como você se comporta dentro dele. Como você age quando o cenário vem e diz, ei, eu vou te parar. Como você age quando o cenário vem e fala, ei, eu venho para te derrubar. Nessa noite eu quero te dizer, o cenário não pode te derrubar quando você tem uma atitude de fé. O cenário não pode te derrubar quando você entende que existe um Deus que pode comandar todo e qualquer cenário. E nessa noite eu quero trazer até você, porque essa palavra falou demais comigo. É muito fácil, é muito simples ter fé e reagir de forma positiva quando o cenário é favorável. Cenários favoráveis, eles são propícios a nos levarem a glorificar o nome do Senhor. Sim ou não? Quando você está passando uma situação que é extremamente favorável, que você olha e fala assim, dá para crescer, daqui só vai melhorar, daqui é bênção, agora sai, agora é o caso, Jesus, o varão que Deus mandou é esse mesmo, Jesus, agora vai. Aí o glória sai. E quando você começa a conhecer o varão, que parece que não era tudo aquilo que você imaginava, como é que faz? Ou quando a varoa começa a demonstrar uma certa atitude um pouco mais ciumenta. Eu vi você dando a paz do Senhor para aquela irmã, eu vi, ó. Você pensa que eu não vi? Aí você para e pensa, Jesus, que cenário é esse? Era bênção, e agora o que é que eu faço? Será que eu posto uma pergunta no Instagram de um certo pastor por aí que tem respondido algumas coisas? O que eu faço? Quando o cenário é positivo, quando o cenário é favorável, a nossa tendência é sim glorificar o nome do Senhor, e está certo, tem que glorificar mesmo. Quando tudo está indo bem, a nossa fé está em alta. Não, foi Deus que me deu, irmão. Olha, esse carro aqui, não, filho, quem dirige esse carro aqui nem sou eu, é Jesus, tanto que foi Ele que me deu. Então, cenários favoráveis é muito simples você ter fé, mas agora eu quero ativar a tua fé quando o cenário ele não é favorável. Eu quero ativar a sua fé nessa noite quando o cenário parece que vai parar tudo. Nessa noite, em nome de Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero te dizer que não importa se o cenário é desfavorável, importa que em nome de Jesus esse cenário vai ser mudado, porque existe um Deus que não descuida dos seus, e nessa noite eu quero ativar a sua fé para você não desacreditar quando tudo parecer contrário, porque Deus vai te colocar em posição de evidência quando todos estiverem desconfiando e desacreditando de você. Deus vai mudar o teu cenário enquanto você estiver orando. Deus vai mudar o teu cenário enquanto você estiver jejuando. Deus vai mudar a tua história enquanto você crê que existe um Deus que pode mudar cenários. Existe um Deus que pode mudar cenários. E eu quero falar um pouco desse homem que quase ninguém conhece, quase ninguém ouviu falar. Davi. A história de Davi dá inúmeras pregações, de todos os jeitos, todos os tipos, várias revelações, de todos os jeitos. Mas essa noite eu quero mostrar para você o comportamento de Davi mediante um cenário desfavorável. Como que Deus pode te dar estratégias, como que Deus pode trabalhar na tua vida quando o cenário é desfavorável. Quando Deus pode trabalhar na tua vida quando o diagnóstico chega. Quando Deus pode trabalhar na sua vida quando todo mundo fala assim, ei, isso daí não é para você. Ei, isso daí Deus não levantou para você. Ei, ministrar a palavra, isso aí é só para quem já nasceu com dom. Tocar no louvor, você vai sofrer demais, negócio de fazer aula de música. Eu quero te mostrar que existe um Deus que muda cenários.
Amém? Quando tudo está dando certo é muito simples. Jeremias 12:5 diz assim, ó: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Só quero explanar uma coisa aqui. Isso aqui foi uma resposta de Deus para Jeremias quando Judá estava desolada. Tudo estava acabado. O povo tinha sido levado cativo, a terra estava desolada, não tinha mais nada para se aproveitar. Todos os reis que tinham na face da terra entravam e levavam um pouco. Levava cativo, matava uma parte, os recursos acabavam, estava tudo desolado. Jeremias se levanta como profeta para falar diante de Deus e fala: Senhor, vai ficar tudo assim? Eu posso por acaso contender com o Senhor? Posso eu ter algum argumento contigo? Mas espera aí, o povo está perecendo, a terra está se acabando, o teu povo, a tua nação está indo embora. Aí Deus vem com essa resposta: por um acaso eu esqueci de você? Por um acaso eu perdi o controle da situação? Aí quando parece que é pouco, vem Provérbios 24:10 que diz assim, ó: se te mostras fraco na tua angústia, a tua força é pequena. Porque na hora que o cenário é desfavorável, é o melhor momento para você ativar a sua fé. Eu quero falar de novo aqui: quando o cenário é desfavorável, é o melhor momento para você ativar a sua fé. Deus quer ativar a fé de pessoas aqui nessa noite. Deus quer começar a te mostrar que a sua fé é muito maior do que você imagina. Parece que Deus não está te ouvindo, mas Ele está. Parece que Ele perdeu o controle, mas Ele não perdeu. Parece que o cenário vem para derrubar, mas não vem, vem para levantar. Em nome de Jesus, não há circunstância que o nosso Deus não possa mudar. Não há problema que o nosso Deus não possa resolver. Não há fé pequena que Ele não possa aumentar, porque a palavra diz que a fé é um dom que vem de Deus. A fé é um dom que vem de Deus. Então receba da fé de Deus na tua vida. Receba o dom que é a fé na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Ele começa a mudar cenários quando você começa a ativar a sua fé. É assim que Ele trabalha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para pregar outra coisa aqui, irmãos. Não dá para falar de outra coisa aqui a não ser de fé. Estamos num ambiente propício, num tempo propício para falar de fé, para ativar a nossa fé. Amém? Entrando um pouco na história de Davi, nós já lemos aqui no começo o desfecho da história. Mas eu quero explanar todo o acontecimento com você. Amém? Fica comigo aí, não me abandona. Existem 3 tipos de pessoas que reagem de formas diferentes umas das outras diante de um cenário desfavorável. E você vai se identificar com algumas. A primeira delas está em 1 Samuel 17:11. Pode colocar na tela para mim, por favor. Primeiro tipo de pessoa que reage em situações adversas, cenários desfavoráveis. Diz assim, ó. 1 Samuel 17:11. É isso mesmo? Isso, 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Primeiro tipo de pessoa que reage são os que se espantam e ficam com medo. Aqui está falando de Golias. A palavra diz que o rei Saul, olha só, o rei Saul e todo Israel, quando ouviu Golias lá, ó, deixa eu contar um pouquinho da história rapidinho para você entender. Chega os filisteus diante da nação de Israel e falam assim: é o seguinte, vamos fazer um mano a mano aqui. Nós vamos trazer um guerreiro da nossa parte e vocês trazem o seu melhor guerreiro. Fechou? Fechou. Aquele que vencer o duelo leva a outra nação cativa. Fechou? Combinado? Beleza. Traz o guerreiro filisteu. O problema, irmão, é que o guerreiro filisteu dava quase 3 no normal. Aí vem Golias. Que 1 a 1 é esse, meu irmão? Que 1 a 1 é esse? Não tem cabimento um negócio desse. É a mesma coisa eu pegar a Rebeca para fazer um UFC com o Fábio. Não tinha homem em Israel daquela estatura, não tinha quem pudesse dar conta daquele homem daquele tamanho, de quase 3. Como é que faz um negócio desse? A palavra diz que aí
Golias vem e começa, com as palavras carinhosas, né? Não tem homem aí? Cadê os valentes de Israel? E começa, a palavra diz que ele proferia palavras de desaforo. Cadê o Deus de vocês? Ninguém vai vir contra mim. E começa aquele negócio. E a palavra diz que quando Saul e todo o povo começaram a ouvir as ofensas de Golias, eles temeram muito. Essa é a primeira classe de pessoas, aquelas que quando vem o cenário desfavorável, elas paralisam, elas temem e elas não reagem. E elas ficam lá, paradas. O negócio acontecendo e ela parada. E agora? O que eu faço? Não consegue enxergar. Ei, em nome de Jesus, levanta sua mão aqui nesse lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nenhum cenário desfavorável vai te paralisar, nenhum cenário desfavorável vai colocar medo na tua vida, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Existe um Deus que te coloca de pé diante de qualquer situação. Você não vai ter medo diante de nenhum cenário. Esse tipo de pessoa não tem aqui em Brasília, só lá em Belo Horizonte. Tem alguém de Belo Horizonte aí? Me perdoe. Só minha esposa. Segundo tipo de pessoa são aqueles que temem, mas eles fogem. Como assim? 1 Samuel 17, 24. Bota na telona para a gente ver. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ei, presta atenção, já não bastava estar paralisado, ainda tinha que ter medo e fugir. Essa é a segunda classe de pessoas. Conhece alguém assim? Quando o cenário fecha, quando a situação vira, que você olha e fala assim: meu Deus, os descontos no contra-cheque são maiores do que eu imaginava. Ele corre para o quarto e se tranca. É igual a Rebeca lá em casa, né, filha? Esses dias a gente estava lá em casa. Tampa o ouvido dela aí. Tampa aí, irmã, em nome de Jesus. Chegando, acabei de conversar com a mãe dela, tinha chegado de casa do serviço. Me sai a Rebeca de dentro do banheiro. Meu irmão, você não está entendendo o drift. Pai. Eu, né, meu Deus do céu, o que foi? Tem uma barata no meu banheiro. Eu falei, não pode. Barata aqui? Minha filha, detetizado 100%. Pai, tem uma barata enorme no meu banheiro. Eu falei, simples, pega o chinelo e pum. Resolvido. Não, pai, não dá. Ela é gigantesca, só o senhor pode ir lá. Eu falei, filha, pega o chinelo e resolve. Se o senhor não for lá, eu não vou tomar banho. Eu falei, não. Aí a mãe, né, como toda boa mãe, vai lá, amor, resolve o problema da criança. Aí eu, pensando no tamanho do monstro que ela falou, eu já peguei logo o meu chinelo, um pequenininho, 42, levei. Irmão, quando eu chego lá, não sei como que eu achei aquela barata, era um negócio assim, ó, na quina da parede. Eu pegava o chinelo e pá, e a barata no mesmo lugar. Eu não alcançava a barata. E ela paralisada, fugindo daquele bicho, daquele tamanho. Como toda boa menina, né? Toda criança menina. Assim são algumas pessoas. Eles veem o cenário se fechar um pouquinho, uma baratinha, ele corre e se tranca dentro do quarto. Ele corre e pede conta. Ele corre e começa a murmurar. Ei, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai fugir quando o cenário fechar. Você não vai fugir porque o cenário vai fechar, meu irmão. Eu não quero ser hipócrita aqui em cima. O cenário ele vai fechar, mas você não vai fugir. Você não vai fugir porque existe um Deus que pode, em nome de Jesus, te dar a coragem que você precisa para resolver essa questão. Não tem barata que vai fazer você correr. Terceiro tipo de pessoa. Fica comigo aqui, em nome de Jesus. 1 Samuel 17, 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Aí se levanta um tampinha, chega diante de Saul e fala: peraí, vocês estão desfalecendo por quê? Eu vou matar essa barata. Eu vou resolver esse problema. Esse é o terceiro tipo de pessoa. Aquele que encara o negócio porque ele entende que existe um Deus que está com ele. Aquele que encara o negócio e fala assim: ei, eu vou vencer esse negócio. Eu
Eu quero profetizar sobre a tua vida mais uma vez. Hoje eu estou profeta aqui, irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer de você um Davi. Deus vai fazer de você alguém que se levanta e fala assim: peraí, por que vocês estão desfalecendo? Eu vou contra esse filisteu. Qual é o filisteu que você precisa derrubar hoje, meu irmão, minha irmã, igreja? Qual que é o filisteu? Qual que é a barata que está no teu banheiro? Que você precisa matá-la. Não importa o tamanho do cenário, importa o tamanho do Deus que está contigo, amém? Não importa o tamanho do cenário, importa a atitude que você tem diante do cenário. Está comigo aqui? É assim que eu gosto, amém? Não estou sozinho. Eu estou começando a achar que essa barata vai me sair caro. Deixa eu tomar até uma água aqui, irmão. Vamos lá. Eu quero evoluir com você aqui. Eu espero que você esteja enquadrado no terceiro tipo de pessoa. Aquele que vai, senta o pé na porta e resolve o negócio. Mas não vai fazer isso na sua casa, tá? Em nome de Jesus. Nem no seu serviço. Não mete o pé na porta, não, irmão. Espero que você seja daquele que encara o cenário de frente e fala: ei, peraí, aqui não. Aqui não. E eu quero trazer para você aqui algumas atitudes e alguns comportamentos que nós podemos ter para que o cenário mude, para que Deus mude o cenário a meu favor. Sabe por quê, irmão? Orar é parte da solução. É 90% da solução, a oração, amém? 90% é a solução, mas 10% você tem que se mover. 10% você tem que fazer alguma coisa. Eu já falei isso aqui antes, e eu quero falar de novo. Eu preciso me mover de alguma forma, sabe por quê? Porque Deus na Bíblia nunca chamou alguém que tivesse parado. Se você achar alguém na Bíblia que estava parado, dormindo numa rede, esperando alguma coisa acontecer, Deus falou e chamou ele: eu quero que você traga aqui, toma o microfone da minha mãe e eu estou indo embora. Deus não chama ninguém que está parado. Deus chama pessoas que estão propensas a se mover. Se você der um sinalzinho de que você vai se mover de alguma forma, Deus começa a trabalhar em teu favor. Sabe por quê? Porque não adianta você ficar em casa orando por um emprego e você não mandar um currículo. Não adianta você estar orando por um concurso e você não pegar numa apostila. Não adianta você almejar uma carreira de sucesso e você orar por isso, e você não desenvolver suas técnicas de vendas, você não correr atrás de uma faculdade melhor, fazer um MBA, não sei. Mas não adianta você somente orar e se você não levantar de onde você está, Deus não faz nada por você. E eu vou te provar isso aqui agora, porque Davi foi alguém que ele cria no Senhor, ele sabia que o cenário era desfavorável, mas ele falou: peraí, eu tenho um Deus, se eu me mover, se eu sair daqui de onde eu estou e eu aproveitar essa oportunidade, Deus vai fazer por mim. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Nem eu e nem você somos piores do que Davi, amém? Não, mas esse amém aí, irmão, aí eu vou soltar uma barata aqui. Nem eu e nem você somos piores do que Davi. Se Deus agiu na vida de Davi, Ele vai agir na minha e Ele vai agir na sua. Se Deus fez por Davi, Ele vai fazer por mim e vai fazer por você. Vamos começar a falar disso? Primeira coisa, vamos acompanhar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Põe na telona em nome de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos ter como atitude para que Deus faça algo para mudar o meu cenário. Versículo 34, vamos lá. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso e tomou um cordeiro do rebanho. 35. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, o feri e o matei. 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Primeiro comportamento: conhecer o cenário em que eu estou inserido. Se eu não entender o que está acontecendo, se eu não me contextualizar do meu cenário, qual a situação que está acontecendo à minha volta, eu não consigo mudar o cenário. E Deus não vai mudar o cenário se eu não fizer alguma coisa, amém? Qual era o cenário de Davi? O pastor até falou um pouquinho semana passada. O cenário de Davi era o seguinte: o pai de Davi chamou ele e falou: vem cá,
Pega esses queijos aqui, levam seus irmãos e leva o capitão da guarda, certo? Faz isso e volta. Davi pega o queijo, pá, como diz o pastor Felipe, primeiro iFood da história, vai. Quando ele chega lá, ele vê um cenário de batalha. Ele já chega no cenário desfavorável, ele chega e olha, tem um grandão gritando de lá e um monte de gente recuada do lado de cá. E o cara de lá, cadê o guerreirão? Cadê o bruto? Cadê? Vai tretar comigo aqui ou não vai? Davi olha. Ninguém vai fazer nada, não? Ninguém vai fazer nada. Ele vai ficar ali gritando esse monte de bobagem, ninguém vai fazer nada. Aí vai nenhum e pergunta, fala, e aí, qual é o do grandão ali? Ah, é Golias de Gate. Mexe com ele não, que é problema, Davi. E se matar ele, o que ganha? Aí, filho, o sortudo que matar ele, isenção de imposto, vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio, vai precisar gastar R$1. Meu Deus, a conta do homem vai ficar gigante. Eu falei, é mesmo? E ninguém vai lá não? Só que tinha uma questão, irmãos. Davi, ele podia ser novo. Davi, ele podia ser um pastor e não um guerreiro. Davi podia ser um dos esquecidos dos seus irmãos. Porque quando foi para ungir o novo rei de Israel, chegaram lá, trouxeram todo mundo dos grandão, bonitão, cheirosão, e esqueceram Davi cuidando das ovelhas. Aí quando Deus falou, não é nenhum desses aí, tem um que está lá no pasto apacentando as ovelhas, chama ele lá. Aí vem um pequenininho, fala, é esse aí que eu ungi para ser o rei de Israel. Tem uma questão, Davi podia ser pequeno, esquecido, estava levando queijo, não tinha nada a ver com a batalha. Só que ele tinha uma expertise. A gente acabou de ler, ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, e ele olha para o filisteu, em que esse cara é diferente de um leão e de um urso? Ele olhou para o cenário e falou, peraí, tem recompensa? Tem. Eu tenho como fazer? Tenho. Deixa comigo. Ele chega para Saul e fala assim, por que o coração de vocês está desvanecendo? Eu vou contra esse filisteu. Então a primeira coisa, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa conhecer o cenário que você está inserido. Se você não sabe, Deus vai começar a te dar visão. Em nome de Jesus, Deus vai abrir os seus olhos. Eu quero profetizar mais uma vez sobre a tua vida. Se o teu cenário ainda é desconhecido, se você ainda não sabe como agir, Deus vai abrir os teus olhos. Essa é a primeira coisa. Aí vem uma segunda atitude que é super interessante. Olha aqui comigo, versículo 40, bota na telona. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão ou na sacolinha. E lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Segunda atitude que vai fazer com que Deus mude o teu cenário. Você precisa elaborar uma estratégia para mudar o cenário, sofrendo o menor dano possível. Vou falar de novo. Elabore uma estratégia sofrendo o menor dano possível. Ei, sabe o que é isso? Sabe as pessoas que têm a motivação certa, mas estão fazendo de forma errada? Vou dar um exemplo para vocês. Um cara chamado Saulo de Tarso. Qual que era a motivação de Saulo? Ele era zeloso da lei, conhecedor das escrituras, e ele amava muito a Deus. A palavra diz que ele é instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era só um dos maiorais dos fariseus na época, estudioso, master da palavra. Só que o que Saulo fazia? A motivação dele era guardar a lei e os princípios do Senhor, certo? Porém ele matava cristãos para isso. Ei, como assim? Não tem um trem errado aí não? Você zela pelo Senhor, mas está matando os que seguem o filho dele? Esse é um exemplo de uma motivação certa com a estratégia errada. Até um dia que Deus mudou a história de Saulo. Que Jesus aparece para ele e fala, você está me perseguindo por quê? Deixa eu te mostrar o que eles estão vendo e você não vê. E ele fica cego. E você já conhece a história. E o que eu quero te dizer é,
Espera aí que eu sei o que eu quero te dizer. Deixa eu achar aqui, ó. O que eu quero te dizer é que você serve um Deus de estratégias. Você serve um Deus que Ele tem as melhores estratégias. Então, em nome de Jesus, você não é obrigado a ser um estrategista. Você precisa ir buscar o Deus que é dono de toda estratégia. E eu vou te falar aqui na palavra por quê. Porque Tiago 1,5 diz assim. Eu acho que eu coloquei o Felipe na enrascada, né? Pulei esse versículo, desculpa. Tiago 1,5 diz assim, ó. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se lhe é concedida, ei, se você não tem estratégia, não se desgasta procurando sozinho, busca o Deus que tem estratégia. O que tem que ser mudado? O que precisa ser mudado? Você não tem estratégia? Busque o Deus da estratégia. Eu quero profetizar na tua vida. Se você ainda não tem estratégia para mudar o teu cenário, Deus vai te mostrar. Deus vai te dar. Durma com papel e caneta. Amém? Durma com papel e caneta na beira da tua cama, porque Deus vai começar a te dar estratégias. Deus vai começar a dar sonhos e visões para pessoas aqui que não sonham há muitos anos. Que já se acostumaram com o cenário. Já se acostumaram a falar, não, é desfavorável mesmo, é o que tem para hoje e vai. Não, Deus tem algo melhor para você. Deus tem uma estratégia preparada para você. Pega papel e caneta em nome de Jesus. Tamo junto? Então fica aí, irmão. Terceiro comportamento, versículo 45 e 46 lá de 1 Samuel 17. Volta lá comigo, Filipão. Olha que legal. Davi, porém, disse o filisteu, pegou as pedras, botou na funda e foi contra. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, 45, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha isso, olha isso. Ele está com um punhadinho de pedra na mão. Vai no 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Olha só o que ele fala para esse filisteu. Só que não é só isso, irmão. Olha só o que acontece. Diante de um cenário desfavorável, comece a declarar que é na força do Senhor que as coisas vão acontecer. Davi não foi para falar assim, vou te derrubar, vou acabar com a sua raça, arrancar a sua cabeça para pegar toda a recompensa que você está me trazendo. Não foi isso. Davi falou, peraí, eu vou fazer tudo isso com você, sabe para quê? Para todo mundo que está aqui ver que existe Deus em Israel. Para você ver que você tem afrontado o Deus errado. Você está afrontando o Deus que é vivo. Você está afrontando um Deus que é vivo. Ei, em nome de Jesus, esse cenário que tem te afrontado, mostra para ele o Deus que você serve. Mostra para ele o Deus que você conhece. Mostra para ele que é na força do Deus de Israel que ele vai ter que ser mudado. Eu estou falando para vocês. Estou falando para vocês aqui como alguém que teve uma esposa internada com Covid, que deu 75% de comprometimento no terceiro dia. Que chegaram para ela, eu fiquei sabendo disso ontem. Pasmem, viu? Você vê, né? Você pensa que conhece a pessoa que você casou. No terceiro dia, com 75% de comprometimento. A saturação de oxigênio no sangue dela era de quanto? 86? 5? 4? Caiu mais. 84%, irmão, quando o mínimo aceitável é 90%. Chegaram com todos os equipamentos dizendo para você o quê? Vamos te entubar. Sabe o que ela fez? Falou, não vão não. Vocês não vão me entubar não. Sabe por que vocês não vão me entubar? Porque eu vou sair daqui. Existe um Deus que vai fazer um milagre na minha vida e vai me tirar daqui. Não, nós temos que entubar. Vocês não vão entubar. Eu não. Olha só, gente. Agora casei com uma davoa.
Vocês não vão me entubar, eu não dou autorização e eu estou pegando o celular ligando para o meu marido que se ele autorizar, ele está enrolado comigo. Dá para entender? Sabe por quê? O cara virou e falou para esse filisteu do Covid, falou assim: você não vai me derrubar, você está afrontando um Deus que você não conhece. Muitos aqui já ouviram a história, sabe com quantos dias ela saiu do hospital? 7 dias. Não foi entubada, está aí forte. Existe um Deus que pode mudar qualquer cenário. A força não é sua, a força é dele. A força não é sua, a força é dele. Eu quero falar de novo, a força não é minha, a força é dele. Não adianta eu querer lutar com as minhas forças contra um gigante que é muito maior do que eu, mas quando eu tenho um Deus que é dono de toda a força, meu Deus, Xaramassuri cantere balas. Meu Deus, quando tem uma pessoa aqui nesse lugar que já cansou de dizer para Deus que as forças se esgotaram. Você diz para Deus que as suas forças foram embora, que você chegou no seu máximo. Eu quero te dizer, e Deus está dizendo para você nessa noite: você nem sabe o tamanho da força que Ele tem. Você nem sabe o tamanho da força que Ele vai colocar na tua vida. Você precisa ouvir isso nessa noite. Presta atenção. As suas forças não acabaram. As suas forças não acabaram. Existe um Deus que tem força suficiente para Ele e para você. Caramassuri cantere balas. Meu Deus, o Espírito Santo está aqui. A presença de Deus é forte aqui nesse lugar. Oh Deus. Quarto comportamento, versículo 49. Olha lá. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Porém não havia espada na mão de... Sabe o que é mais interessante? Davi olha para aquele monte de homem na frente dele. Enorme. Ele olha e ele tem pedras e uma funda. Como fosse um estilingue. E ele pensa: não dá para escalar. Ele não vai deixar eu escalar nele, não vai dar certo. Não dá para dar uma rasteira porque é o tamanho daquelas pernas. Alguma coisa vai... Davi tira uma pedrinha do bolso, bota na funda e gira. 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 Sabe qual foi a estratégia de Davi? Eu preciso derrubar. Se eu não consigo alcançar, eu preciso derrubar. E ele joga. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Como quarto comportamento super importante na sua vida. Uma boa estratégia vinda de Deus. Pode ser pequena, mas ela é essencial para mudar o cenário. Com uma pedra pequena, Davi derrubou um gigante. Podem desprezar a tua estratégia. Podem dizer que ela é pequena. Podem dizer que não é para alcançar. Podem dizer que não é o suficiente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando a estratégia é pequena, mas ela vem de Deus, não tem cenário que continue de pé. Quando a estratégia é de Deus, não tem cenário que permaneça de pé. Quando a estratégia é de Deus, não tem desemprego que permaneça de pé. Quando a estratégia vem de Deus, não tem diagnóstico médico que fique de pé. Quando a estratégia é de Deus, não tem crise de ansiedade que fique de pé. Não tem depressão que fique de pé. Não tem dependência química que fique de pé. Não interessa o tamanho da estratégia.
desde que ela venha de Deus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te dar uma estratégia que parece pequena, mas que vai resolver e vai mudar o teu cenário de forma sobrenatural. Quando Ele coloca a estratégia certa na tua mão, o cenário vai perdendo força. E a palavra diz que Golias cai. Pum! O que Davi tinha prometido para ele? Eu vou arrancar a sua... Versículo 51. O que não tinha na mão de Davi? O que não tinha na mão de Davi, irmãos? Espada. Olha só. Vá lá no versículo 51, meu irmão. Não, volta. 50, perdão. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhando-o matou. 51, isso. Cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, eles fugiram. Sabe o que é mais interessante nessa palavra? Nisso aqui tudo. A palavra diz que a pedra derrubou Golias, mas quem matou Golias foi a espada. Sabe a estratégia que parecia pequena? Sabe a estratégia que era uma pedrinha no bolso? Sabe a estratégia que muitos olhavam e falavam: com isso daí, você vai querer derrubar essa situação? Com essa estratégiazinha, você acha que você vai conseguir? Uma pedra na mão de Deus vira uma espada. Uma pedrinha pequena na mão de Deus vira uma espada. Meu irmão, não sei o que você tem como estratégia na mão hoje, que as pessoas têm desprezado. Eu quero te dizer, se é uma pedrinha vai virar uma espada. Se é uma pedrinha vai virar uma espada. Se é uma pedrinha vai virar uma espada na tua mão. Recebe aí em nome de Jesus a estratégia que você precisa. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a estratégia que parece pequena hoje vai ficar grande amanhã. A estratégia que todos desprezam hoje vai fazer o cenário fugir amanhã. Em nome de Jesus, existe um Deus que tem força, que tem estratégia e que transforma ela numa espada na tua mão. Em nome de Jesus, não desista, porque o cenário é desfavorável, porque Deus vai fazer mudar esse negócio. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é maravilhoso. Minha boca está furada. Derramou aqui, irmão. Empolguei. Todo cenário traz consigo, por mais que ele seja desfavorável, ele traz consigo recompensas. Todo cenário desfavorável, não pense você que o processo vem na tua vida de graça. Golias, ele vinha com lança, ele vinha com escudo, e ele vinha com espada. Já pensou? Um menino daquele tamanhozinho, já não bastava ser um gigante, ainda vinha com espada, escudo e lança. Não era isso? E quando Davi olha para ele, você sabe o que Davi vê? Espada, escudo e lança. Davi olha para ele e vê isenção de imposto, casar com a filha do rei e morar no palácio. Interessante, né? Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha convicção que o Deus que criou o cenário era o mesmo Deus que ia trazer a oportunidade. Então, não se desvaneça por um cenário desfavorável. Irmão, não ache que ele vem para derrubar. O cenário pode vir com escudo, lança e espada. E você vai contra ele e fala assim: me dá minha isenção de imposto, me dá a filha do rei, pode ser qualquer coisa, viu, irmão? Me dá a filha do rei e me dá a casa do palácio. Me dá um quarto no palácio. Matar Golias iria transformar toda a vida de Davi e de sua família. José tinha diante de si a prisão, mas logo se tornaria governador do Egito. O cenário de José era desfavorável, sim ou não? Foi jogado na prisão, foi esquecido, foi caluniado antes disso, passou por tudo quanto é problema, vendido pelos irmãos. Pensa num cenário desfavorável, irmão.
na ponta do cenário, sabe o que o cenário vinha trazendo? O governo do Egito, autoridade. Jesus tinha a cruz como cenário, mas após ela estava a salvação de todos nós. Todos olhavam e viam a cruz. Ele olhava e ele via, sabe o quê? A minha salvação e a tua. Ele olhou para o cenário e falou assim: vem, deixa a cruz vir, deixa. Ele vira para o Senhor, para o Pai e fala: olha, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe por quê? Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ia ser morto, que ele ia passar por tudo, mas ele sabia que no final do cenário tinha a salvação da humanidade. O que esse cenário desfavorável que você vive pode trazer? O que está do outro lado? Qual é a recompensa que está do outro lado? Sabe por quê? Porque o cenário ele não pode definir a tua fé. O cenário não pode definir a tua fé. O cenário não pode definir a tua fé. É a tua fé que precisa definir o cenário. Davi tinha fé para olhar para o cenário e falar assim: ei, ainda hoje isso muda. Eu quero te dizer, ainda hoje isso muda. Ainda hoje isso muda. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. E para encerrar aqui, em nome de Jesus, tem algo muito importante. E isso eu aprendi desde que eu me converti, desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu aprendi isso. Eu quero ler um texto aqui com você, para você entender que matar Golias na vida de Davi, ele não trouxe só isenção de impostos, esposa, e uma vida no palácio. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículo 15. Olha só. De novo, fizeram os filisteus guerra com Israel. Aqui Davi já era rei, tá? Diga-se de passagem. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado, muito cansado. 16. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos. Estava cingido de uma armadura nova. Esse intentou matar Davi. 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O rei não vai morrer. 18. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente de quem? Dos? Terceiro gigante. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaré, Orejim, Suricantas, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. 20. Quarto gigante. Houve ainda outra peleja, essa foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos. 24 ao todo, também esse descendia de gigantes. Quinto gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. 22. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Ao todo, Davi enfrentou quantos gigantes? Golias e mais 4. Quantos que ele teve que matar? Só Golias. Só o primeiro Golias. Sabe o que eu quero te dizer? Existem cenários que você vai lutar sozinho e com Deus. Só você e Deus. Mas existe uma chave que muda tudo.
quando você está na comunhão, meu Deus, quando você está na comunhão, quando você está com os irmãos, quando você está na igreja, quando você está na convivência do corpo de Cristo, você não precisa mais lutar nenhum cenário sozinho. Presta atenção, não precisa lutar sozinho quando você está na peleja junto com o corpo de Cristo. Para isso existe a igreja de Deus na terra. Eu quero te dizer nessa noite, você não está mais sozinho. Não importa o cenário que você está enfrentando, você não está mais sozinho. Davi matou o primeiro gigante sozinho, mas outros 4 ele tinha alguém para pelejar por ele. E eu quero profetizar sobre a tua história agora, em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas para matar cenários por você. Deus vai colocar pessoas para te ajudar em cenários. Deus vai colocar pessoas para mudar a tua história. Você não precisa mais pelejar sozinho. O cenário não define a tua fé. A tua fé define o cenário. A tua fé é que precisa definir quanto tempo vai durar esse cenário. Esteja na comunhão, meu irmão. Esteja na comunhão, minha irmã. Porque é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. É na comunhão com os irmãos que o Senhor muda os cenários. É no meio do povo de Deus que a sua situação vai ser mudada. Em nome de Jesus, Deus vai te tirar do anonimato. Ele vai te tirar do quarto escuro. Ele vai te tirar do cenário que quer te parar. E Ele vai te trazer para a comunhão, onde aqui Deus vai mudar o teu cenário. Deus vai mudar o teu cenário. Ele vai ativar a tua fé. Ele vai ativar a tua fé. Ele vai mudar a tua história. Qual o tamanho do cenário que tem desafiado a tua fé hoje? Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Qual é o tamanho do cenário que tem desafiado a tua fé? Qual é o tamanho do Golias que tem desafiado a tua fé? Qual é o tamanho do filisteu que tem afrontado o Deus que você serve? Ele está aqui nessa noite porque Ele quer mudar o teu cenário. Ele está aqui nessa noite porque Ele tem força para te dar. Ele está aqui nessa noite porque Ele tem estratégia para te entregar. Ele está aqui nessa noite porque Ele quer mudar a tua história. Oh, começa a falar com Ele aí no teu lugar. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele qual que é o cenário que você está enfrentando. Eu não sei, meu irmão, mas se tem uma oportunidade agora, se tem uma oportunidade agora, começa a falar com Ele aí no teu lugar. Começa a falar com Ele aí no teu lugar. Qual é o cenário? O que te afronta? O que tem afrontado a tua fé? Começa a falar com Ele aí no teu lugar. Começa a falar o que tem afrontado a tua fé. O que tem todos os dias batido a tua porta como um cenário desfavorável e falado assim: ei, não é para você. Ei, não é para você alcançar. Ei, não te pertence. Ei, eu vou te derrubar. Qual é o cenário? Qual é o filisteu que vem todos os dias nos teus pensamentos afrontar o Deus que você serve? Nessa noite eu quero te convidar a se colocar de pé. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. E assim como Davi virou para aquele filisteu e falou: ei, peraí, você está afrontando o deserto de um Deus que você não conhece. Você está mexendo com um Deus que você não conhece. Ainda hoje eu vou te mostrar quem é o Deus que eu sirvo. Ainda hoje eu vou te mostrar quem é o Deus que eu sirvo. E eu vou te provar que há Deus em Israel. E eu quero agora te dizer: há Deus na tua vida, há Deus na tua história, há Deus na tua família, há Deus na tua casa, há Deus no teu trabalho, há Deus nesse cenário que vem para querer te derrubar, há Deus na tua história. E todos vão ver aquilo que Ele pode fazer.